8h13 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. E hoje, no programa que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, com exames, inclusive, toxicológicos, consultas médicas, fisioterapia e acupuntura. Eu falo sempre aqui da Proteus. O programa de hoje recebe com prazer o Wagner Teixeira, secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Campos. E a gente falou nesse primeiro bloco sobre esse recadastramento dos servidores. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem acesso aqui a números tão claros, evidentes aí, né, de números exatos e também, né, explicando as possibilidades de mudança. Bom, pelo menos aqui, né, nessa nova etapa da Folha FM. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça, né, do Estado determinou que a Prefeitura pagasse o 13º essa parcela restante do 13º de 2020, né, que inclusive ontem a gente falava aqui com o professor Wagner, professor também, Vitor, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ele é professor e é cientista político, e ele deixou claro isso, né, que não existe dívida de ex-prefeito ou de prefeito, existe dívida da prefeitura, se bem que hoje a lei de responsabilidade fiscal embute aí o CPF, né, de cada cidadão, assim como o seu CPF está também à frente da sua secretaria, né, e a responsabilidade naturalmente é muito maior. Mas aí, para que a prefeitura fizesse o pagamento da parcela restante do 13º salário dos servidores municipais no prazo improrrogável de 10 dias sob pena de arresto dos valores pendentes. Como é que ficou essa situação? De que forma a prefeitura resolve essa decisão, secretário? Ô, Cláudio, nós até ontem à noite estive numa reunião com o nosso procurador. Nós não havíamos ainda sido intimados da decisão. Pelas razões que nós já falamos aqui, né, de todas as nossas dificuldades, até porque nós já escalonamos e, no momento, pagamos o 13º dos aposentados, optamos no escalonamento dos demais servidores, pagar por faixas de salário, e aí pagamos outros 4.500 na primeira parcela, estamos pagando mais 2.000 servidores nessa segunda parcela desse mês, e vamos estar concluindo em 5 parcelas o 13º, em virtude deste planejamento econômico, planejamento de fluxo de caixa, para não colocar em risco nenhum outro tipo de obrigação que nós precisamos, obrigação financeira que nós precisamos estar honrando. E aí eu estou falando da própria folha de pagamento, eu estou falando da empresa de lixo, eu estou falando dos hospitais, né, de repasse, ou seja, da gente continuar mantendo todos os nossos compromissos. A Procuradoria, em nome do município, vai interpor recurso, né, para esclarecer algumas questões nessa demanda judicial, certo? Então, essa é uma decisão já tomada do município, única e exclusivamente em função desta situação mais global, que requer uma certa contrição nossa, um certo comedimento, né, e cautela no sentido de manter o planejamento, certo, Cláudio? Sim, aquele planejamento ali divulgado pelo
pelo prefeito, feito por vocês, ele vai ser cumprido, não tem nenhuma perspectiva de mudança naquilo ali, de aumentar aquele prazo, certo? Sim. Não, na perfeito. verdade, a intenção nossa, desde o início, todos os prazos e todos os compromissos que nós estamos assumindo, nós estamos cumprindo. É lógico que, como você disse, uma sentença judicial, a gente cumpre. A gente cumpre sentenças judiciais todos os dias, né? E esta é uma. Mas já que o direito nos permite, né, a gente vai interpor esse recurso com o objetivo de melhor esclarecer também a nossa situação, né, que não é uma situação... Nós teremos um ano muito difícil, Cláudio. Sim. Né? Nós temos muitas frentes e é um ano de muita organização de gestão, sempre com o objetivo, né, de assegurar ao coletivo, que é todos os servidores, a estabilidade que ele precisa de ter para continuar trabalhando. Né? Nunca é desejável atraso, nunca. Né? E esse, como você disse, é uma máxima que o tempo todo está na cabeça do nosso prefeito. Atrasar, hipótese nenhuma. Então, todo esforço deve ser investido na folha de pagamento, né, e nos serviços contratados. Inclusive, a gente, como eu disse, é muito comedido para assumir compromisso, né, porque já temos compromisso demais. Como eu falei mais cedo, o programa tem, além do streaming, tem também o grupo de WhatsApp em que são colocados aqui pautas para este programa e para o blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. E aí vem essa questão, até pode ser recorrente, mas eu vou ler a pergunta da Silvana Venâncio é jornalista, mora em Bom Jesus do Itabapoana, faz parte desse grupo e está sempre aqui atenta às pautas aqui, porque o grupo às vezes surge na série de discussão de grupo de WhatsApp, mas a finalidade é justamente essa, demanda de pauta para esses veículos que a gente falou. Como será o pagamento desse 13º? Se precisou o TJ determinar, é porque não tem dinheiro. E de onde vai tirar para pagar? Isso que você acabou de falar. Tem uma outra pergunta do Rider, mas você pode complementar a Silvana aí, fica à vontade. Pergunta para o Weiner o seguinte: os servidores estão há 5 anos sem qualquer reajuste salarial. Eu lembro que a gente até comentava sobre isso. Falei, vou te cobrar reajuste. Nem precisou eu te cobrar. Quer dizer, do assunto, né? Há alguma previsão de mudança nesse quadro, Weiner? Ou seja, alguma previsão de reajuste para os servidores públicos municipais? Nosso grupo político, nosso governo, sempre foi definido pela sua forma de relação com o servidor. Nós temos uma trajetória e uma história de nunca atrasarmos os salários. Nós temos uma trajetória de reconhecer, criar benefícios, né, sempre que podemos. O momento é um momento de calamidade pública em função da pandemia. O momento é um momento de dificuldade extrema financeira causada pela pandemia e também por restos a pagar que precisam ser honrados, né? Especialmente com o servidor, conforme eu disse anteriormente. Ou seja, nós devemos muitos benefícios aos servidores. Não há que se falar, no momento, em novos compromissos sem honrar os antigos. Quando você coloca, e na verdade, quando há uma dívida, a dívida não é de um prefeito, a dívida é do município com esses trabalhadores, eu concordo e o prefeito assim também pensa. Então, o momento atual, e acredito, Cláudio, que será este ano todo, é de organizar as finanças do município. Não é? Quando você deve, você não deve assumir
outros compromissos. Você tem que honrar o que você está devendo. Então, assim, esta é a pauta que o prefeito nos orientou e que nós já começamos a fazer. Então, eu acredito, né, que até o final do ano a gente vai ter notícias melhores, né, mas acho que a gente já tem uma grande história aí para contar, que é essa organização que nós estamos fazendo, né, séria, com o pé no chão, para dar segurança aos nossos servidores. Dando segurança aos nossos servidores, nós temos a absoluta certeza que isso chega também ao comércio, isso chega aos setores de prestação de serviço, né, porque a gente faz a economia reaquecer, ajuda a economia a reaquecer. Então, respondendo o Rida aí, que é nosso amigo, eu digo o seguinte: o momento ainda não é para essa pauta. O momento é para acertar o que a gente precisa acertar. E gradativamente, até trazendo a folha para o momento dela também, porque ainda a gente está pagando na segunda semana, né? Então, a gente tem a preocupação também de, se você antecipa um pouco, você ajuda. E o prefeito é muito sensível. Então, a gente está avaliando tudo isso, né, para poder, quando assumir o compromisso, Cláudio, ter condição de cumpri-lo. Porque quando você fala assim, algum gestor não teve dinheiro para pagar, ele tinha a obrigação de ter tomado decisões, por mais que fossem antipáticas, mas honrar esses compromissos. Então, hoje, assim, a preocupação nossa é só assumir compromisso que a gente tenha a absoluta tranquilidade de cumpri-lo. Não, claro, o assunto é pertinente, a questão do reajuste, a pergunta está aqui no grupo de WhatsApp, a gente faz, claro, é evidente, mas a realidade que se apresenta hoje é de corte, que nós vamos falar já sobre isso, mas eu só quero deixar pontuado aqui: vocês não foram notificados até hoje sobre a decisão do TJ, certo? Até ontem à noite, foi a última informação que eu tive ontem à noite. Então pode ser que já tenha chegado alguma coisa agora de manhã. Perfeito. Então, partindo desse princípio. E o que está se preparando é, então, esse recurso no sentido de mostrar que a prefeitura vai pagar mais nessas condições apenas. Na verdade, volto a dizer, compete ao tribunal, né? Sim. Sempre a decisão final, mas a gente vai usar do direito, né, para colocar a nossa situação, né? E nesse recurso que a gente vai estar fazendo, para melhor esclarecer também alguns pontos que estão nessa sentença. Perfeito, até porque cabe recurso, naturalmente. Tinha uma outra questão aqui que seria bem interessante a gente falar, mas eu acho que eu estou bem focado aqui nesse último bloco e quero adiantar. São 8 horas e 26 minutos e tem uma série de intervenções aqui na internet, professor, que depois o senhor pode pedir aí ao Felipe, né? Que está aí com o senhor também. Felipe Augusto, isso aí. Para interagir aí nas redes aí. Daqui a pouco eu vou te mandar o podcast, enfim, tem uma série de multiplataformas que o Grupo Folha utiliza hoje. A pergunta agora vem do Sávio, também está no WhatsApp. Pergunta ao senhor Weiner se na administração Rosinha havia, e ele afirma aqui, entre parênteses, há até hoje, uma dívida enorme, tanto em relação ao FGTS, quanto dos recolhimentos que a prefeitura devia ao INSS, porque o regime era CLT. Aí a prefeitura passou para o regime estatutário e até hoje permanece a dívida com todos aqueles do regime CLT, forçados ao atual regime. Considerando a arrecadação atual dos impostos e royalties da atualidade, como e quando esta anomalia poderá ser sanada? Um bom dia aí para o Sávio, né? A pergunta é boa e
o que eu quero assegurar é que nós, de comum acordo com a Procuradoria, numa relação também com a Caixa Econômica, estamos retomando essa discussão do FGTS. Né? Existe uma dívida que foi parcelada, né? Ela foi paga durante um período e, no meio dessa crise toda, foi suspenso o pagamento por conta de não ter condição. Mas há um questionamento do município em referente a uma parte dessa dívida, né? Acredito que com esse grupo de trabalho que está constituído, né, pela Procuradoria, muito bem representada por nosso procurador, doutor Roberto Landes, e lá pela administração, a gente vai chegar a uma conclusão para poder dar sequência a este pagamento, certo? Ou seja, tem uma parte que de fato é devida e tem uma parte que está sendo questionada pelo município, que não é dívida. E é isto, no momento, que está sendo discutido para ser conciliado e retomar, então, o pagamento. É uma dívida de médio e longo prazo, certo, Cláudio? Você tem o total já dessa dívida? Não tenho o total exatamente por conta do questionamento. Né? Sim. Mas logo que a gente tenha, a gente também vai torná-la pública. No que diz questionamento, vai para a justiça e há um recálculo diário, né? Sobre esse montante. Perfeito. O contraditório, que eu acho que é mais importante na vida da gente, né? Porque tem elogio aqui de ponta a ponta para o senhor, depois você lê aí. Para o senhor foi boa, né? Eu já chamei Marcelo Mérida ontem de velho, não estou chamando você de velho. 13º salário é obrigatório, secretário. A dívida é do município. Cadê a sensibilidade do prefeito que você fala? Precisou da justiça determinar? Essa pergunta é de um ouvinte nosso que a gente tem uma consideração muito grande por ele, como por todos. Ele é um dos primeiros a interagir conosco aqui no Face, né? Quando a gente migrou para a FM, você conhece muito bem a história desse grupo de comunicação, Folha da Manhã, nosso, e assim, eu digo nosso porque eu me sinto integrante dessa família, somos todos uma família aqui, né? E é o do Maurício Batista que ele faz a você. Ele questiona essa sensibilidade aí. Quando você não tem dinheiro para pagar tudo, né, você não consegue agradar gregos e troianos, né, lamentavelmente. O desejo é honrar tudo e tudo ao mesmo tempo. Mas quando não é possível, você tem que tomar decisões, né? E essas decisões, infelizmente, a gente não consegue atender a todos. Vai ficar o quê? Vai ficar o compromisso nosso, primeiro, de pagar, né? A gente deve e não nega. Agora, vai ficar também a responsabilidade nossa, né? E a responsabilidade está em não se precipitar e comprometer outras frentes que não podem ser comprometidas, né? Então, quando você não tem o recurso todo, você distribui de forma responsável. Acho que o governo é um governo até conservador, cauteloso, né? E por conta de toda essa realidade, você ainda tem um fluxo de caixa em que todos nós estamos aprendendo a lidar com ele, um fluxo de caixa que também acabou sendo atingido com as dificuldades de receita própria, né? É uma realidade diferente, porque você já não conta, no momento, com royalty para ajudar a fazer frente às despesas da folha, e aí a gente torce muito, Cláudio, para poder conseguir esse TAG, esse termo de ajuste de gestão, porque isso flexibiliza a nossa condição para pagamento, né? Isso cria uma atmosfera de mais segurança para a gente, né? Porque muitas vezes você pode ter o recurso, mas você não pode usar a rubrica, fica complicado, né? Então, assim, embora eu respeite a posição, né, do Maurício,
O que eu tenho a dizer é isso. Umazinha minha aqui para a gente fechar, pode ser curtinha. Dentro lá da experiência do professor Wagner em administração e hoje, depois de 6 meses de balanço aí, de acesso às informações que o senhor teve, quando que a prefeitura volta, e aí é bom lembrar que isso não é obrigatório, mas é muito legal, digamos assim, pagar dentro do mês trabalhado? Esse segundo semestre ainda é um segundo semestre de organização, né? É um segundo semestre, eu vou dar um exemplo para você. À medida que a gente vai ativando os prédios públicos, os serviços públicos, essa folha ela vai crescendo, porque, na verdade, você tem servidores de contrato temporários que estão afastados, que são professores. À medida que as escolas vão voltando, nós precisamos retornar esses professores. À medida que esses prédios escolares, UBSs, também vão funcionando, você precisa de ter os profissionais ASG, você precisa ter os profissionais de vigia, retomando as suas atividades. Então, assim, é uma organização de funcionamento no segundo semestre. Então, assim, eu gostaria de trazer uma notícia melhor hoje. Ainda ela não é possível. Tão logo que a gente tenha essa segurança, não tenha dúvida, o governo vai fazê-lo, né? Como eu disse, Vladimir representa hoje um grupo que, historicamente, sempre teve compromisso, né, com a questão do trabalhismo, com a questão dos salários em dia, com a questão do respeito aos servidores. Bom, são 8h35. Deixa eu fazer uma pausa rápida, bem rápida mesmo, e aí sim a gente vai voltar nesse assunto que é também um dos mais esperados aqui, sobre essa questão desse pacote de austeridade feito aí pelo Vladimir, né, enviado para a Câmara Municipal com a aprovação dos 12 desses projetos. Voltamos em instantes, nós estamos conversando com o professor Wagner Teixeira, ele é o secretário de Administração do município de Campos e de Recursos Humanos também. 8h35 em Campos. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional.